Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer aquele mergulho profundo nas notas do texto La Forja. Isso mesmo. E é um tema fascinante, porque mexe com algo que a gente vê todo santo dia. Pois é, a gente olha para toda essa infraestrutura moderna, tipo aqueles arranha-céus imponentes, aquelas pontes colossais, e a sensação é de invencibilidade, né? Com certeza, a gente tem essa ilusão de que o aço é eterno. Exato, mas a engenharia esconde uma verdade meio desconfortável aí. Porque cada viga de aço já nasce, digamos assim, morrendo um pouco a cada dia. Então a nossa missão nessa imersão de hoje é justamente desconstruir essa ilusão de que o material é indestrutível. E entender como a engenharia usa a falha para garantir a nossa segurança, no fim das contas. Sim, O erro muito comum das pessoas é achar que aplicar força bruta contra um metal testa só uma resistência genérica. Mas quando o aço sofre uma carga mecânica, a verdadeira batalha acontece lá dentro, na estrutura cristalina dele. tem uma fronteira crítica aí, certo? Entre a fase elástica e a fase plástica. Perfeito. Se a força cessa cedo, os átomos voltam para o lugar original. Mas se a gente ultrapassa um limite específico de tensão, Os planos atômicos acabam deslizando uns sobre os outros de forma irreversível. É tipo pensar num elástico, sabe? ótima analogia. A gente estica um elástico e ele volta ao normal. Mas chega um momento em que você estica tanto que ele perde elasticidade, não volta mais ao formato original e fica todo deformado. É o início do fim. Exatamente isso. Isso significa que a falha não começa quando a peça efetivamente se parte ao meio. O aço deforma de vez, perde a geometria e o colapso da estrutura como um todo já está decretado ali. Nossa, mesmo que a olho nu a peça ainda pareça estar inteira. Sim, mesmo parecendo completamente intacta por fora, o problema é que o foco nesse tipo de colapso por carga extrema acaba mascarando o nosso verdadeiro inimigo. Que é um inimigo bem mais sutil, né? Muito mais. Imaginar que uma ponte cai só se um peso absurdo for colocado nela subitamente, bom, isso não reflete a realidade da física dos materiais. Tá, então deixa eu levantar uma dúvida prática para quem ouve a gente. O perigo de uma ponte cair não é necessariamente um caminhão de 1.000 toneladas passar de uma vez só? Não. A ruptura catastrófica por um evento único é estatisticamente raríssima. O que derruba estruturas gigantescas na vida real é o trânsito comum. O vai e vem diário de milhares de carros comuns ao longo dos anos. Isso. É um mecanismo incrivelmente insidioso chamado fadiga do material. Uma forma excelente de visualizar essa fadiga, para quem está ouvindo, é pensar num clipe de papel metálico. Se a gente dobra o clipe uma única vez, ele aguenta de boa. Aguenta sem problemas. Mas se começarmos a dobrar o mesmo ponto para frente e para trás repetidamente, ele esquenta e de repente ele simplesmente se parte na nossa mão com a maior facilidade. E repara que a gente não aplicou mais força na 10ª dobra do que na primeira. Verdade. O que mudou drasticamente foi a integridade interna daquele ponto. O clipe se rompe porque cada ciclo de movimento cria microfissuras na superfície do metal. Então, numa ponte ou na asa de um avião comercial, a passagem de cada carro ou cada rajada de vento funciona exatamente como essa dobra repetida do clipe. Exato. A força aplicada está muito abaixo do limite máximo de resistência daquele aço. Só que a cada ciclo constante de tensão e relaxamento, essas microfissuras vão se propagando, milímetro a milímetro. Bem por dentro da estrutura cristalina. A área útil e intacta do metal vai literalmente encolhendo em silêncio. Totalmente em silêncio. O peso do trânsito diário não quebra a ponte na hora. Ele vai devorando a capacidade de carga da viga por dentro. Até o dia em que sobra tão pouco aço saudável no núcleo da peça que ela simplesmente cede à força da gravidade. E cede sob uma carga que aguentaria facilmente lá no primeiro dia de uso. Pois é. E o que torna essa fratura por fadiga o maior pesadelo da engenharia é a imprevisibilidade visual dela. Não tem uma deformação óbvia, sabe? A viga não encurva perigosamente, fazendo uns barulhos altos antes de cair. De jeito nenhum. A ruptura é repentina. E como é impossível inspecionar o nível microscópico de cada conexão de um prédio em tempo real, a gente não pode confiar na observação externa. O que nos leva ao método central descrito no texto do La Forja. Para lidar com essa quebra invisível no mundo real,
A engenharia civil precisa fabricar a falha intencionalmente antes de construir qualquer coisa. É a única solução. A gente submete o material a testes destrutivos. Eu acho essa ironia fascinante, de verdade. A gente precisa literalmente destruir o aço no laboratório para podermos confiar nele lá fora. Mas é exatamente assim. Máquinas puxam, comprimem e vibram o aço milhões de vezes seguidas. O objetivo laboratorial é forçar a propagação daquelas fissuras para traçar uma curva precisa de resistência. Entendi. Contando exatamente quantos ciclos de estresse uma liga suporta antes dessa ruptura catastrófica. E com isso, a gente calcula a vida útil exata daquela peça. Conhecer o limite não é uma fraqueza, é o que permite criar segurança de verdade. A gente projeta a estrutura sabendo quando ela deve ser substituída ou reforçada. Eliminando o fator surpresa antes que a primeira rachadura letal cruze material. Resumindo a nossa análise, o aço não sustenta a nossa civilização porque tem uma força mágica e inesgotável. Não, ele funciona porque nós mapeamos cirurgicamente até onde ele aguenta. Entender o limite é o que permite ir mais longe e construir com estabilidade. Perfeito. A segurança humana depende totalmente dessa engenharia meticulosa da falha. O que nos deixa com um pensamento final bem provocativo para quem acompanha a imersão de hoje. Qual seria a reflexão? Bom, se até os engenheiros precisam testar o aço até a destruição em ambientes controlados para descobrir esse ponto de ruptura invisível e evitar a fadiga, até que ponto nós também ignoramos as pequenas pressões repetitivas nas nossas próprias rotinas? Nossa, é uma ótima pergunta. A gente costuma assumir que a nossa estrutura pessoal vai aguentar o vai e vem do estresse diário para sempre, sem nem conhecermos o nosso próprio limite. Parecemos completamente blindados por fora até aquele milissegundo invisível em que, de repente, a nossa resiliência simplesmente se parte. Fica aí a reflexão para hoje.